ao Senhor. Eterno Deus, amado Pai, este é o momento mais importante do culto ao Senhor, é quando nós ouvimos a Tua doce palavra. Fale conosco, meu Pai amado, nesta noite. Use a vida agora do nosso diácono Décio com poder e glória. Tudo aquilo que o Santo Espírito tem falado ao coração dele, ele possa transmitir, meu Pai querido, para que nós saiamos aqui desta noite abençoados. É que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, irmãos. Agradeço a Deus pela oportunidade de estar na casa dele. Também fazer menção da tua poderosa palavra. Amém, irmãos. Estamos em pouco número aqui, mas eu creio que grande é a presença de Deus aqui. Amém. Saúde também que eles estão nos assistindo, né? Futuramente vamos assistir, estamos gravando. E também saúde os irmãos com a paz do Senhor. Peço que os irmãos ainda de pé, em reverência à palavra do Senhor, abrem o livro de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler do 13 até o 20. Mateus 16, do versículo 13 até o 20. Glória a Deus. Os irmãos podem procurar que eu aguardo. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave dos reinos dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Santo, Pai maravilhoso, Pai de infinita misericórdia, eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela rica oportunidade, Pai, de estar na tua casa, Senhor, de ter o nome escrito no livro da vida, e ainda a honra de ministrar a tua poderosa palavra, Senhor. Eu careço da tua graça, eu preciso da tua misericórdia, Pai, eu preciso ser apossado pelo teu Santo Espírito, Pai, para que da minha boca não saiam apenas palavras de persuasão humana, mas saiam palavras, meu Pai, com sabedoria do teu precioso e Santo Espírito, meu Pai. Eu lhe peço, Deus maravilhoso, que seja instrumento da tua vontade, Senhor, e cada um que esteja aqui, Senhor, que tenha um coração aberto, Pai, para receber a tua palavra, não como um discurso qualquer, mas uma palavra viva, eficaz, capaz de mudar e libertar vidas, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos aceitar, glorificando o nome do Senhor. Amém. Glórias a Deus, irmãos. Quero agradecer aos irmãos também que do grupo mandaram também os sentimentos em relação ao meu tio. Quero agradecer aos irmãos, que foi um momento difícil para minha família, mais minha mãe mais próxima, né, por ser irmão, e é uma pessoa que não tinha uma boa conduta, mas eu também não estou questionando onde ele está agora, né? Enfim, cabe a Deus saber o destino, mas é um momento de reflexão para nós que estamos vivos, né? Para nós, né, Eclesiastes 7 fala sobre isso, né? É melhor ir numa casa onde há luto do que alegria, porque quando nós olhamos uma pessoa no caixão, independente se é um familiar ou não, nós refletimos como estamos vivendo a nossa vida, como estamos valorizando as coisas, como estamos realmente investindo o nosso tempo. Então valeu a reflexão e Deus tem confortado. Agradeço os irmãos também pelas felicitações, na verdade, né, as condolências. Amém, irmãos? Eu coloquei o título dessa mensagem: Pedro e a Igreja. Peço que coloquem ali o layout. Os irmãos estão preparando ali, Pedro e a Igreja. Eu li texto aqui, meus irmãos, bastante já discutido, né, algumas correntes teológicas. Inclusive algumas denominações acham que Pedro, enfim, é o patrono da igreja. Mas aqui, meus irmãos, Jesus ele estava prefigurando uma igreja que seria confirmada em Atos. Era o formato da igreja que ele queria. Ele estava ali, já dando instruções ali, e ele escolheu Pedro. Pedro tinha, meus irmãos, algumas características que eu quero fazer hoje analogia conosco. Por isso que eu coloquei Pedro e a igreja. Porque eu creio que no decorrer da administração os irmãos podem se colocar de repente numa das características de Pedro. E nós vamos ver como grande foi a obra que Jesus realizou na vida de Pedro. E nós como igreja também podemos passar por essa transformação, para assim como Pedro, que foi passado de um homem, que foi mudado o seu nome, não somente seu nome, mas suas características, que isso aconteça conosco também. Amém, irmãos? Eu situei algumas
características de Pedro, principalmente o nome dele, que nós vimos aqui, primeiramente falou, Simão. Simão significa inconstante, aquele que ouve. Então era conhecido por Simão. E depois o nome dele se tornou Pedro, pedra, rochedo. E nós sabemos, já ouvimos muitas vezes desse altar, que o nome tem um grande significado no contexto bíblico. O nome representa as características das pessoas. Então, sempre que lerem um texto bíblico pelo nome, procurem a raiz. Não vou me estender sobre isso aqui, embora um pouco de ensino, mas a mensagem não vai me levar para esse caminho. De procurem sempre saber o significado do nome. Hoje eu estava buscando até um significado do meu nome. Meu nome Décio significa 10º filho. Fiquei na mesma, né? 10º filho significa, mas algumas características que realmente me deram o nome Décio, realmente casaram com as minhas. Então o nome tem um grande significado. No caso de Pedro, foi determinante. E Pedro, meus irmãos, como a Bíblia nos fala, a Bíblia trabalha com várias figuras de linguagem. Nós estamos estudando na escola bíblica sobre parábolas. Mas a Bíblia trabalha com alegorias, trabalha com figuras de linguagem, e uma delas é a tipologia bíblica. O que é tipologia bíblica? É quando uma pessoa ou um acontecimento, ela prefigura algo futuro, algo vindouro. E aqui no caso Pedro, eu quero colocar ele como um tipo da igreja. Quero que Pedro vai tipificar a igreja e os tipos de igreja que nós podemos ter hoje, podemos ser hoje, através da vida de Pedro. A igreja, por exemplo, a igreja homocêntrica, eu vou dizer assim, que o homem ao centro seria o Simão. Uma igreja que não é a igreja cristocêntrica seria o Simão. E agora uma igreja cristocêntrica, do qual Cristo é o centro, é o Pedro. E algumas características de Pedro eu coloquei aqui, eu fiz um sermão grande, embora hoje tenha bastante tempo, glória a Deus por isso. Característica de Simão. Simão era impulsivo, era um homem impulsivo. Era um homem, como pode dizer, sanguíneo. Nós vemos à luz da palavra que era um homem sanguíneo, que não pensava, já ia fazendo. É uma característica muito boa. É interessante ser proativo. Só que impulsivo é uma pessoa precipitada. É uma pessoa que não pensa na hora de agir. E muitas vezes praticar as coisas sem refletir traz consequências danosas para a nossa vida. À luz da palavra, Mateus 14, versículo 28, meus irmãos. Abram rapidamente, Mateus 14, 28. Hoje a gente tem tempo, glória a Deus por isso. Mateus 14, 28. Bastante conhecido esse texto. Glória a Deus. Amém. Eu vou ler, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. É interessante que esse texto é uma situação no qual Jesus apareceu aos seus discípulos, ele confundido com fantasma, e Pedro, na sua precipitação, ele falou: se tu és, ele duvidando primeiramente de Jesus, eu vou ter contigo, um homem impulsivo. Mas eu quero levar para os irmãos também que dentro das características que para nós são defeitos, Deus consegue trabalhar com qualidades. É verdade. Porque muitos criticam mais para frente que Pedro ele começou a duvidar e começou a afundar. Só que vamos lembrar que tinha mais pessoas no barco. A única que teve a disposição de sair do barco foi Pedro. A única que teve a disposição de crer, de pelo menos se mover a uma ação, foi Pedro. O restante ficou no barco, duvidando, achando que era um fantasma. Então, essa impulsão de Pedro, Deus conseguiu transformar de uma maneira que aquilo agregou para o reino. Nós vamos ver mais para frente as características de Pedro. Pedro já transformado pelo Espírito Santo. Outra característica, Pedro se mostrou covarde. Mateus capítulo 26, versículo 75. Mateus 26, 75. Faz os irmãos abrirem a Bíblia para a gente treinar para a escola bíblica aí. Mateus 26, 75. Mas o pessoal também na mídia estraga também, né? O pessoal coloca no telão. Amém. Mateus 26, 75. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que ele dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Amém, irmãos? Nesse episódio, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Se demonstrou covarde. Não confessou o nome de Jesus. E o homem que andava ao lado de Jesus. Era um homem que participou diretamente, pessoalmente, do ministério de Jesus. E era um homem, meus irmãos. Hoje nós não vemos Jesus, nós sentimos Jesus. Mas Pedro, ele andava. Inclusive, eu mesmo falei hoje, né? Quando estamos em pouco número, nós falamos, estamos em Pedro, Tiago e João, né? Essa expressão justamente nasceu por quê? Porque eram os discípulos mais próximos de Jesus. E Pedro era um dos mais próximos de Jesus. Muitas passagens vão ver a citação de Pedro. Pedro se movendo numa ação, por Pedro ser também assim sanguíneo. Mas Pedro, por ser assim que teoricamente mais problemático dos discípulos, era o que mais atraía Jesus. Era o que Jesus dava uma maior atenção.
Porque da mesma forma que ele tinha muitos problemas, ele tinha muitas virtudes, ele tinha muito potencial. E às vezes é o que acontece conosco, às vezes nós temos uma tendência natural de quem dá problema, nós nos afastarmos. E eu vivi isso porque meu tio que faleceu, eu tive uma tendência natural de eu e minha família nos afastarmos dele. Por quê? Porque ele não tinha uma conduta que era aceitável para nós, isso acabou nos afastando. Acabou nos afastando, uma tendência natural do ser humano. Mas Jesus veio mostrar que, meus irmãos, aquele mais problemático é aquele que ele mais ama. Aquele que teoricamente ninguém, como se diz uma mensagem vulgar aí no mundo, quem não dá nada, para Jesus é muito. Jesus ele tem o poder de transformar lixo em luxo. Ele consegue pegar aquele, a Bíblia diz que ele consegue levantar um necessitado. Ele levanta aquele que, meus irmãos, ninguém fala, isso não pode ser nada, e colocar entre os príncipes, colocar no lugar de honra. E justamente, Jesus se apegou a Pedro, e nós vemos uma igreja, por que eu fiz a comparação com a igreja? Nós vemos uma igreja problemática. Nós vemos uma igreja problemática. Hoje a dificuldade da igreja é se unir. É uma coisa que aparentemente é simples, né? Se unir. O que falta às vezes na igreja é união. E quando eu falo igreja, é igreja no particular. Porque é muito fácil falar da igreja vizinha, né? Da igreja, não vou citar nome de congregação, mas eu falo nós. Nós como igreja. Às vezes é tão difícil a gente se unir. O pastor não está falando aqui na mensagem inicial sobre a questão dos domésticos da fé. Como nós vamos querer ajudar outro país e a gente não consegue se ajudar, atender as necessidades mais próximas, mais básicas de um irmão que a gente conhece. Como é que a gente vai atender as necessidades de um povo, de uma cultura totalmente diferente, que os valores são diferentes? Como é que nós vamos atender esse tipo de expectativa? Não é possível. Outra característica de Pedro, na verdade ainda Simão, barganhador. Mateus 19, 27, isso eu achei interessantíssimo. Mateus 19, 27. Mateus capítulo 19, versículo 27. Vou aguardar quando eu estou ouvindo o som de algumas folhas. Mateus 19, 27, agora cessou. Então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E aqui, meus irmãos, Jesus estava pregando acerca de um mancebo de qualidade, e ali o mancebo, ele indagando o que era necessário para ele herdar ali o reino de Deus, e ali, aí falando de assunto financeiro, a primeira pergunta que Pedro falou: tudo bem, nós largamos tudo, o que receberemos? Acho que alguém pode se identificar com essa mensagem? Às vezes nós questionamos: Senhor, eu estou ganhando o que com isso? Eu estou ganhando o que? De vir aqui na tua casa, de vir aqui te servir, renunciar ao meu tempo, e as coisas aparentemente não estão acontecendo na minha vida. Foi Pedro que tipifica na igreja de hoje, uma igreja que às vezes é barganhadora, uma igreja às vezes que não entendeu que já está consumado. Nós estamos aqui, como se fala no mundo aí, já estamos no lucro. Se Jesus decidir não me dar nada daqui para frente, já estou no lucro. Já estou no lucro, eu tenho o nome escrito no livro da vida. Aleluia. A morte, meus irmãos, eu fui no sepultamento outro de um familiar meu. Eu creio, meu irmão, que isso quando acontecer comigo vai ser um abrir e um fechar de olhos na eternidade. Glória. Eu já vou chegar a Jesus, eu quero saber sobre Davi, Jesus, eu quero saber de Paulo, eu quero conversar, eu ministrei sobre ele, eu quero sentar com ele, eu quero conversar. Davi, quando você viu os gigantes, Davi, você me fala, o que você sentiu, Davi? Paulo, não acredito, você apanhava, você saiu da prisão, você ainda está louvando, como você fez isso, irmão? Irmão, vai ser maravilhoso. É isso que nós devemos ter, o nosso prêmio vai ser esse. Essa existência, a palavra de Deus nos fala que se nós buscamos a Deus somente por essa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Isso quer dizer, meus irmãos, se você busca Jesus para ter uma vida melhor aqui nessa terra, meu irmão, você está reduzindo Deus, meu irmão, algo que você mesmo pode fazer. Ter um bom casamento, basta você ser um bom marido. Quer ter uma boa vida financeira? Trabalhe, se esforce, administre bem os seus recursos. São coisas, meus irmãos, que teoricamente você não precisaria de Deus. Então, quando nós reduzimos a Deus, eu falo: olha, eu vou buscar Deus porque eu quero uma vida melhor nessa existência. Nós estamos reduzindo Deus à nossa existência. A nossa existência pode ser 50, 60 anos, alguns não chegam nem à sua adolescência. Então, quando nós nos tornamos pessoas barganhadoras, nós reduzimos o sacrifício de Jesus a uma coisa mínima, uma coisa material. E quando Jesus, quando passou por aqui perfeito, um homem imaculado, foi para tirar de nós todo o pecado, para nos livrar do jugo da morte. Mas já parou para pensar que a única coisa que aflige o ser humano é a morte. É o único momento que você consegue ver o homem mais reflexivo, é realmente no momento de enterro. Você pode ver todo o sepultamento,
Por mais que a pessoa esteja alheia, talvez não seja uma pessoa tão próxima, a pessoa fica pensativa. Porque é a única certeza que o ser humano tem, e é o único assunto que o ser humano não quer lidar de frente. Nem o ser humano. Às vezes, eu tinha um amigo meu que vendia, ainda tem, né? Que eu não vejo faz tempo. Ele vendia planos funerários. E é complicado, né? Você abordar uma pessoa para vender plano funerário, né? Tem pessoas que às vezes você vai falar plano funerário, você vai, sai daqui, meu irmão. Aquela coisinha de bater na madeira, né? Não quer nem se falar no assunto morte. Mas, meus irmãos, é um assunto que você tem que lidar de frente. Porque a única certeza que nós temos nessa vida é que nós vamos morrer. E nós estamos nessa carreira de cristão para morrer, meus irmãos. O chamado de Jesus é para morrer. Primeiramente você morre quando aceita Ele. Você espera a sua morte física para encontrar com Ele. É verdade. Então, meus irmãos, esse é o nosso foco com Jesus. E agora, nós vamos falar um pouco do Pedro transformado, que seria a igreja transformada. Mas para passar, meus irmãos, por esse processo de transformação, Pedro passou por uma situação muito difícil. E Mateus 26, 76, nós vamos voltar lá em Mateus 26. Nós já citamos aqui, agora eu vou ler o texto todo para os irmãos terem um contexto maior. Mateus 26. Agora eu vou ler dos 69 ao 75. Eu vou ler para adiantarmos. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Meus irmãos, é um texto forte. Eu creio que não ia arrancar um aleluia, glória a Deus, de ninguém nesse texto. Porque, meus irmãos, é um texto bastante forte. Que Pedro foi levado a um autoconhecimento. E a sua fé, meus irmãos, a fé de qualquer um é testada no momento da morte. Eu sempre comento com o pastor, pastor, medo da morte seria até estranho dizer, ter medo de algo que eu não conheço. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de fraquejar na hora da minha morte. Tenho medo de perder a minha fé. Isso sim eu tenho medo. Isso eu me questiono e tento fortalecer minha fé em vida, para que nos últimos momentos a minha fé não fraqueje e eu perca a minha salvação. Essa é a minha preocupação. Essa é a preocupação de não negar a Jesus no momento de dificuldade. O momento de maior dificuldade para o ser humano é quando a morte chega. No momento de aflição, meus irmãos, talvez uma perda financeira, talvez a perda de um parente, meus irmãos, talvez você não negue Jesus. Mas quando a sua vida estiver em jogo, quando a sua vida, quando nós vemos, e para nós é uma realidade longe, para nós é só para interceder, mas nós vemos países aí que isso já está acontecendo. Países em que a guerra religiosa existe hoje, as pessoas, se não negarem o nome de Jesus, elas são mortas. E são pessoas que não negam o nome de Jesus, preferem serem mortas a negar o nome de Jesus. E a pergunta que fica para a igreja de hoje, que nós somos uma igreja Simão ou uma igreja Pedro? Uma igreja que vai falar: não, não mereço ser crucificado igual homem mestre, quer ser crucificado de cabeça para baixo. Será que a igreja hoje está disposta a realmente, a igreja brasileira, quando eu falo igreja brasileira, está disposta a realmente, se vier uma perseguição, como nós cremos que virá, realmente não renunciar ao nome do Senhor? Quando vier essas leis, a aprovação dessas leis que tentam destruir a família, de alguma forma até ferir o culto, vou até falar aqui, meus irmãos, posso falar isso, vai na internet, mas também não é sabido por todos. E a gente tem tramitando de querer tributar a igreja como uma empresa, porque grandes ministérios acumularam muitos bens. Então ficou caracterizado que a igreja, muitas igrejas não são filantrópicas, ou enfim, não tem um fim lucrativo. Se você acumula bens, então a receita automaticamente vai caracterizar como uma empresa. E por que não pagaria tributos? Aí pergunto para os irmãos: quem será atingido? As pequenas igrejas. As igrejas que às vezes pregam o evangelho, porque geralmente as igrejas que pregam o evangelho não estão tão cheias. Então, como essas igrejas vão resistir a uma tributação que nós sabemos que aqui no Brasil não é pequena, ainda mais que uma igreja que a gente conta com a voluntariedade, ninguém aqui é obrigado, a gente conta com a voluntariedade das pessoas. Então será que quando chegar essa perseguição para a igreja, quando chegar aqui a perseguição de que quando tivermos que, por exemplo, declarar aqui um casamento homossexual no altar, será que a igreja vai estar preparada para poder resistir, se possível, até a prisão e a morte? Será que a igreja vai estar preparada? Será a pergunta que eu faço para os irmãos. E Pedro, nesse momento, ele dizia: Senhor, eu vou contigo até a morte.
E às vezes nós falamos em nosso coração, eu não largo do Evangelho por nada. Nada me abala no Evangelho. Não, hoje eu estou com a minha fé, que meu irmão pode vir aqui e falar, eu vou ser missionário e vou. E Pedro falava da mesma forma: Senhor, contigo eu vou até a morte. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro não. E Pedro precisou cair para ver que a fé dele ainda precisava ser melhorada. A fé dele precisava ser edificada para que ele fosse realmente Pedro. Pedro, eu estou falando de Simão, mas na verdade ele precisava ainda, nesse momento, Simão, ele se transformaria em Pedro. E nesse momento ele precisava ter uma percepção de quem ele era. E às vezes nós precisamos entender quem nós somos. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, a nossa fé. A fé, meus irmãos, eu aprendi esses dias que a fé é algo extremamente poderoso. A fé, a Bíblia diz que a fé, nós podemos aumentar um monte de lado para o outro. A fé pode ressuscitar pessoas. A fé pode curar, mas a fé é muito sensível. A fé é sensível. A fé é algo, meus irmãos, que nós devemos cuidar como se cuida de uma planta muito frágil. Porque ela pode se perder, meus irmãos. A fé ela se perde. Quantas pessoas nós vemos que no caminhar do Evangelho, ministérios maravilhosos, e deixaram de seguir a Cristo por uma decepção. Às vezes um não reconhecimento, às vezes uma queda. Se você fala, nossa, mas esse homem era tremendamente usado por Deus, teve experiências com Deus, Deus usava a vida dele, ele curava pessoas em nome de Jesus, e ele profetizava, mas o que aconteceu com ele? Porque não guardou a sua fé. Às vezes achava que a sua fé estava inabalável. E uma mensagem que fica para os irmãos: o segredo de ser forte na presença do Senhor é saber que você é fraco. A fortaleza que você tem vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Nunca se coloque como digno de estar na casa. Hoje eu vim porque eu quis estar na igreja. Não, creio que foi o Espírito Santo que te motivou a estar aqui. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus diz que ninguém diz Senhor senão pelo Espírito Santo de Deus. Se estamos aqui, não foi só porque você escolheu estar, foi porque Deus viu graça em você, teve misericórdia da sua vida, derramou sobre você o Espírito Santo e tem te ajudado no caminhar. Tem te ajudado, tem te fortalecido. Eu não vou aqui indagar cada um pode te responder para si mesmo. Quantas vezes viemos sem vontade para a igreja? Talvez não rejubilando da igreja. Podemos chegar aqui sorridentes, mas Deus sabe como estava o nosso coração no caminho, ou no começo do dia. Mas Deus tem que nos ajudar. E Pedro precisava desse autoconhecimento. Ele sabia quem ele era. E outra experiência, meus irmãos, ele precisava conhecer o amor de Jesus. Abra em João, capítulo 21. João 21. João 21. Nós vamos ler do 15 ao 16. Na verdade, vamos ler mais, do 15 até o 17. Vamos lá. João 21, 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E este respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta as minhas ovelhas. Disse terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter dito terceira vez: amas-me? E disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém, irmãos? Por que esse texto é bastante forte e mostra o amor de Jesus? Primeiro, Jesus aqui queria que Pedro estivesse com ele por amor. Primeiramente, ele queria saber se ele realmente amava a Cristo antes de apacentar as ovelhas. Aqui eu quero fazer uma analogia acerca de amar a Deus e servir a Deus. Porque, meus irmãos, muitas vezes servimos sem amar. Muitas vezes servimos por um ato mecânico. Às vezes servimos porque sabemos que Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Isso, meus irmãos, às vezes fazemos de maneira interesseira. Aqui Jesus, ele precisava que Pedro falasse para ele que realmente me ama. Então, você realmente me ama? Que confirmasse isso 3 vezes. Aí sim você apacenta as minhas ovelhas. Porque é um perigo, meus irmãos, para quem está caminhando com Cristo, o começar a fazer sem amar a Cristo. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma mensagem do pastor, inclusive os irmãos se inscrevam no canal, vou fazer um merchandising no canal também. Tem 2 mensagens sobre Pedro também, lá no canal, se inscrevam lá e clicam, curtam lá também, né? Meus irmãos, sobre Pedro. E nessa mensagem o pastor que fala sobre o perigo de você caminhar com Cristo e se tornar um religioso, um servidor mecânico, um funcionário do reino. Porque você deixa de amar a Deus. O que é amar a Deus? Amar estar com Deus.
Amar ter um relacionamento com Deus. O primeiro chamado de Deus conosco foi um chamado de relacionamento. Não para aquilo que nós podemos dar para Deus. E aqui eu creio que na maioria que estão aqui são obreiros. Eu creio que alguns que estejam também nos vendo são obreiros. E obreiro é tentado nisso. Obreiro é tentado no quê? No muito fazer. No muito fazer, às vezes nós pensamos que estamos agradando a Deus somente com isso. E quando nós sabemos que, meus irmãos, Salmo 103 falou: que daremos ao Senhor em recompensa dos benefícios que Ele tem feito. Eu não posso dar nada a Deus que Ele já não tem. O seu dízimo, meus irmãos, você está dando porque Deus já te deu um emprego. É verdade. Você está dando uma oferta porque Deus já te deu, meus irmãos. Primeiramente já tocou no seu coração. Então, o primeiro passo é amar a Deus, principalmente. Amar a Deus. Por isso que a pessoa, antes de fazer algo para Deus, tem que amá-lo. É verdade, Deus. Por isso que as igrejas, muitas vezes, antes de levantar um obreiro, analisa esse obreiro, como está a vida espiritual dele, como ele está caminhando com Deus, antes de colocá-lo para fazer algo na igreja. Porque às vezes esse serviço vai, no caso, impedir a fé dele, vai afastá-lo de Deus. E por isso que nós vemos muitas pessoas que caminham, eu citei aqui, pessoas que caminham com Cristo, são tremendamente usadas por Deus, e você não entende por que uma decepção tira essa pessoa dos caminhos do Senhor. É porque acabou perdendo o amor por Jesus Cristo. O amor, eu não estou falando que as pessoas nunca amaram, não estou falando isso não. Eu estou falando que no decorrer da caminhada, nós acabamos sendo tentados a deixar o amor de lado. Porque nós estamos fazendo para Deus, nós achamos que só com isso estamos agradando a Deus. Não. Nós agradamos a Deus quando nós nos ajoelhamos, dedicamos tempo para Ele, gastamos tempo para Ele. Eu já fui confrontado com Deus a respeito disso. Uma vez eu ia ministrar uma palavra de Deus, e eu fui orar naquele ímpeto de quem vai ministrar, falar: Senhor, eu preciso de uma palavra, vou ministrar amanhã. E eu comecei a orar e não vinha nada, eu comecei a ficar desesperado. Eu falei: Senhor, precisa vir algo no meu coração. Aí Deus falou: meu coração, eu quero conversar com você hoje. Eu quero conversar com você. E eu meio desesperado, falei: Senhor, tudo bem, mas eu preciso ministrar, eu quero dar uma palavra. Eu sei, não, Deus me fez praticamente um questionário: o que você está sentindo agora? O que você espera? E ali eu fui respondendo, dialogando com Deus. Aí eu comecei a chorar, me quebrantar. E no outro dia Deus foi me dar uma mensagem. No outro dia. Por quê? Porque eu estava me tornando um barganhador de Deus. Deus, eu vou, converso com o Senhor, me consagro, eu me separo quando eu precisar pregar. Eu me separo, eu me consagro quando eu precisar louvar. Ah não, hoje vai ter um monte, então hoje eu vou fazer um jejum. Hoje vai ter um... Entendeu? Então, nós acabamos sendo barganhadores. Nós não temos uma vida com Deus, uma vida realmente de quem quer estar perto de Deus. Sabe, aquele desprendimento: ó Senhor, o Senhor me dá uma mensagem, tudo bem, mas eu quero estar aqui, eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero ouvir, eu quero sentir a tua presença. É isso que eu quero. Então, quem é obreiro acaba às vezes incorrendo nesse erro. Isso justifica. Muitas vezes eu posso comprovar para os irmãos em Apocalipse. Abra Apocalipse, meus irmãos. Uma igreja que acabou se perdendo nisso. O de Apocalipse, o último livro da Bíblia, meus irmãos. Apocalipse 2. Uma das cartas das igrejas, a igreja de Éfeso. Vou ler aqui rapidamente. Apocalipse 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas que anda no meio de 7 castiçais de ouro: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, tem paciência e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tem, porém, contra ti que deixasse a primeira caridade. Algumas traduções, o primeiro amor. E aí no versículo próximo ele dá uma advertência: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente eu te virei, tirei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então era uma igreja que aqui praticava as boas obras, resistia às doutrinas erradas. Não, tinha uma igreja laborosa, que trabalhava, que realmente daquilo que se propunha a fazer era dedicada. Mas aqui diz que Deus tinha algo contra aquela igreja, que abandonou o primeiro amor. Verdade. E não só amor em relação às pessoas, porque aqui está falando que eles faziam boas obras. Então faziam boas obras em relação às pessoas, mas abandonaram o amor em relação a Deus. Abandonaram a questão de relacionamento com Deus. Isso que Deus anseia da igreja. E às vezes nós vemos no nosso caminhar que com o passar do tempo isso vai se esfriando. A gente não fala, né, Senhor, eu quero retornar ao meu primeiro amor. Né? Todo cristão é assim, né? Eu brinco que até que em casamento, todo casal, ele tenta todo dia reviver a emoção do primeiro beijo. Todo casal é assim, né? Todo casal assim quer sentir um frenesi do primeiro beijo.
E é mesmo assim o cristão. O cristão, ele às vezes ele tem que ser saudoso e fala: Senhor, quando você estava Cristo, eu queria pregar para todo mundo. Todo assunto convergia no Evangelho. Todo assunto. Você está falando de futebol, daqui a pouco aí no Cacá, que é evangélico, você já estava falando de Bíblia. Todo assunto convergia no Evangelho. E com o passar do tempo, você começa a achar situações. Não sei se eu vou ser conveniente agora. Não sei se eu vou pregar Jesus agora. Não sei. Será que eu vou ser como chato? Quando a palavra diz para nós pregarmos a tempo e fora de tempo. Então tem tempo de pregar, e mesmo você pregar fora de tempo, você pode ser considerado como chato, mas você não fez coisa ruim. Você não fez coisa ruim. Você pregou o Evangelho. Aleluia. Você pode ser muito chato, mas Deus, irmão, dentro de Deus você lançou a semente, você lançou a palavra. Aleluia. Amém, irmãos? E através dessas duas experiências, nós vemos um Pedro totalmente diferente. Porque Pedro ali, ele aprendeu, ele falou: primeiramente, você me ama, para depois trabalhar para mim, para depois fazer a minha obra. Eu quero que você me ame primeiro. Você me ame antes de fazer algo para mim. Aí, meus irmãos, nós vemos um Pedro totalmente transformado através de, vamos ver aqui em Atos capítulo 3, versículos 6 e 7. E é interessante que logo depois disso, aliás, antes disso, houve o Pentecostes. Vamos primeiro Atos 2, né? Atos 2, então vou acabar pulando aqui. Atos capítulo 2. Todos acharam, meus irmãos? Eu não achei ainda, achei agora. Atos 2, vamos lá. A descida do Espírito Santo. E cumprido o Espírito de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como as de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia em Jerusalém. Aqui, meus irmãos, foi a confirmação da igreja, o início da igreja, a igreja primitiva. É a igreja que nós tentamos reviver todos os dias. É a igreja que nós tentamos, porque a igreja avançou humanamente falando, mas regrediu espiritualmente. Porque aqui nós vemos uma igreja cheia do Espírito Santo, nós vemos mais para frente uma igreja que todos, aqueles que tinham propriedades vendiam e todos tinham em comum, ninguém passava dificuldade. Por exemplo, eu tenho um carro aqui, eu tenho um Elantra, vai de volta Elantra. Eu tenho um Elantra aqui, mas eu vejo o Silas vindo de Elisa Maria. Eu falo para a Pera, vamos vender no Elantra e Elisa Maria, vamos dois de Fusquinha. Vamos para o Fusquinha, aí não, o Fusquinha está caro, vamos comprar um outro carro mais barato. Mas enfim, desse para comprar 2 carros. Era assim a igreja primitiva. Eu tenho uma mansão. O Silas está morando numa casa alugada. Eu vendo a minha casa e ambos nós vamos morar no aluguel, aí nós vamos pagar junto. Era assim a igreja primitiva. E nós tentamos imitar essa igreja primitiva. Nós tentamos hoje. Nós tentamos voltar a essa época, esse amor desprendido. E essa aqui foi uma grande experiência. Pedro estava envolvido nessa casa. Também foi tomado pelo Espírito Santo. E a partir desse momento, nós vemos um Pedro totalmente transformado. Uma igreja. E agora tipificando uma igreja. Agora Pedro. Sendo chamado de Pedro. Totalmente transformado. Que daqui em Atos capítulo 2, nós vamos ler aqui. Primeiro sermão de Pedro. Não, desculpa. É 2 mesmo. 2 aqui. Atos capítulo 2. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Está aqui. O discurso de Pedro no dia de Pentecostes. Amém, irmãos. Glória a Deus. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, sejam-nos todos notórios, escutai as minhas palavras. Esses homens, irmão, desculpa, não é aqui não. Meu texto errado aqui. Aqui, as primeiras conversas, desculpa, irmão, 37. Desculpa, meus irmãos. Glória a Deus. 37. E ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração, perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que fazemos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos, todos quanto estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que todos foram batizados, os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Glória a Deus, irmãos. Num discurso, 3.000 almas. Só para efeito de curiosidade, meus irmãos, o ministério pessoal de Jesus, enfim, as pessoas que Jesus pregou diretamente, historicamente, estima-se que 900 pessoas se converteram pela pregação direta de Jesus. Jesus pregando, as pessoas se convertendo, 900 pessoas. Até eu recomendo aos irmãos um livro chamado Plano Mestre de Evangelismo, fala mais a fundo disso. Então Jesus converteu por cerca de 900, vamos colocar um número mais alto, 1.000 pessoas. E na primeira pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, Pedro transformado, foram 3.000 pessoas.
numa única pregação, numa única ministração. Aleluia. Já transformado. E através disso, meus irmãos, Pedro, olha os milagres que através da vida de Pedro. Atos 3, versículos 6 ao 7. Peço que os irmãos abram rapidamente Atos 3, 6 ao 7. Bom que culto terça-feira para os irmãos tirar o pó da Bíblia aí. Atos 3, do 6 ao 7. Mas os irmãos podem ler a Bíblia aí. Glória a Deus. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão, levantou e logo seus pés arteiros se firmaram. Glória a Deus. A palavra diz que, meus irmãos, Pedro estava ali à porta do templo, a Formosa. E ali veio um pedinte para ele. Ele falou: não tenho prata nem ouro, mas eu tenho vos dou. Lembrando que aquele mesmo Pedro que perguntou: Jesus, eu larguei tudo, o que eu recebo agora? O que eu recebo agora? É o mesmo Pedro. E esse mesmo Pedro falando: não tenho prata nenhuma, mas o que eu tenho vos dou. Aleluia. Levanta-se e anda. Mesmo Pedro transformado pelo Espírito Santo, falando na analogia para a igreja. Outra situação, meus irmãos, Atos 5, do 15 ao 16. Vamos lá, meus irmãos, a gente vai bastante Bíblia hoje. Atos 5, do 15 ao 16. Glória a Deus. Atos 5, do 15 ao 16. Eu estou basando pelo relógio, que o relógio está parado faz tempo. Não, 3 minutos. 3 minutos, meu Deus do céu. O relógio mexe, né? Está multiplicando. Está multiplicando, mas Deus é bom, né? Mas é mesmo, dá para finalizar. 15 a 16. De sorte que transportava os enfermos para as ruas e os punholentos em caminhos, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até as cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados, espíritos imundos, os quais todos eram curados. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha a diferença de um Pedro, agora falando de um Pedro, igreja, transformado e modificado pelo Espírito Santo. É uma igreja que precisa voltar a crer nos milagres. Oh, glória. Glória a Deus. E ontem mesmo no sepultamento do meu tio, orando, eu falei: Senhor, me dá autoridade para me orar e me te levantar aqui. Sério, irmãos, eu falei isso. Eu falei: Senhor, me dá autoridade para me orar. E ali orando a Deus, às vezes assim não quis, né? Mas para mim eu falei: Senhor, seria tão maravilhoso. Ainda mais um familiar meu, seria tão maravilhoso, sabe? Mas Deus achou por bem, não, né? Mas eu pensei: irmão, eu sei que é um casal maior alvoroço lá no enterro, com certeza. Mas eu orando, eu falei: Senhor, na tua palavra diz, eu prego sobre isso, por que não pode acontecer? Então a gente tem que se remeter a essas situações, meus irmãos, e voltar a crer nisso, ter autoridade para isso. E Pedro, nós vemos que era um homem totalmente cético, era um homem que caminhava com Cristo, mas ele não cria nas maravilhas de Cristo. Tanto que quando ele vê Jesus sobre as águas, ele fala: se tu és Cristo, se tu és, eu vou contigo. Ele duvidava ainda de quem era Cristo. E eu vejo que a maior dificuldade, não só de Pedro, mas dos discípulos que andavam com Jesus, era Jesus explicar que ele era Deus. E às vezes a maior dificuldade que Deus tem conosco é para ele explicar para a igreja que ele é conosco, para a igreja acreditar que realmente está à frente da igreja. Aquilo que nós determinarmos, aquilo que nós buscarmos com convicção no nosso coração e for da vontade de Deus, vai acontecer. Quando nós profetizarmos sobre aquilo dos nossos familiares, o pastor pregou aqui no domingo sobre quanto vale uma alma, o quanto nós estamos dispostos a dedicar a nossa vida pelo reino de Deus, porque nós vamos realmente salvar almas quando nós nos dedicarmos verdadeiramente ao reino. Quando nós vamos ganhar um familiar, quando nós realmente nos dispusermos tempo para orar, ajoelhar, realmente gastar tempo com essa pessoa, passar às vezes por cima de brigas e discussões tolas para poder ganhá-la para Cristo. Assim nós vamos ganhar essa pessoa. Quando nós realmente tivermos esse desprendimento para o reino, quando nós realmente, meus irmãos, buscarmos o reino em primeiro lugar, aí sim seremos uma igreja que nós vamos provar milagres. Meus irmãos, até o Paulo falou aqui que ele viu uma pessoa ressuscitar. Eu falei: não, que glorioso deve ser isso. Mas são poucas as experiências, poucas. Meus irmãos, com a vida fui usada em cura, e é algo tão maravilhoso que Deus sabe que eu nunca orei para isso. Senhor, me deu o dom da cura, nunca orei. E também, não, no momento, não, confesso que orei, meus irmãos, não estão esperando um resultado tão promissor quando eu orei. Mas, meus irmãos, isso foi para mostrar para mim que fala: você tem autoridade, você é igreja, você é igreja. Aqui, meus irmãos, nós vemos que Jesus deu a Pedro, isso é uma figura também simbólica, deu a chave do reino dos céus, a chave do reino de Deus. E não quer dizer, meus irmãos, que é uma chave de uma porta comum. Não, ele está dizendo para você: você tem na sua mão, você tem a chave que pode, meu irmão, ligar uma pessoa no céu e desligar. Você tem uma chave, você consegue. Através da sua vida você pode ligar uma pessoa no céu, você pode desligar ela.
É isso que Jesus estava querendo dizer. Pedro, olha o tamanho do poder que tem na tua mão. Sabe que você é pequeno, mas eu vou, meus irmãos. Eu não vou entrar aqui assunto de Pedro, até mesmo o pastor já ministrou muitas vezes sobre isso. Mas enfim, Pedro está falando, você é pequeno, mas ainda sobre a rocha, a pedra angular que é Jesus, eu vou edificar a igreja. E no nome de Jesus você vai ter autoridade, você vai ter poder, você vai constituir um reino não terreno, um reino celestial, do qual pessoas vão ressuscitar, através da sua palavra. E Pedro provou disso. Pedro, numa pregação, imagine aqueles que têm a oportunidade de ministrar a palavra, que num sermão 3.000 almas se converterem. Talvez quem prega, mas não fica contente que uma alma se converte. Uma alma vem aqui, já aquela festa, glória a Deus, eu estou colocando aqui, uma alma vale muito. Mas, meus irmãos, imagine a alegria de um ministro, de um pregador, 3.000 almas num único discurso, se render ao Senhor de Cristo. Foi o que Pedro provou. Mas quando Pedro, meus irmãos, realmente, ele se situou, como eu falei na primeira coisa, ele precisava saber quem ele era, quando ele provou do amor de Jesus, e quando ele, meus irmãos, se dedicou realmente ao reino de Deus. Se coloque de pé, irmãos. Glória, a gente encerrar, o relógio me entregou uma peça ali. Mas amém, glória a Deus. Se não fosse o relógio também, glória a Deus. Meus irmãos, que no dia de hoje, a gente analisa e a gente vê se ele está sendo uma igreja realmente Simão, ou uma igreja Pedro, uma igreja que realmente Cristo seja o centro, que seja realmente o centro do nosso viver, porque hoje o que uma religião, aliás, o cristianismo sem Cristo é religião. Mas uma igreja que Cristo não é o centro é simplesmente uma religião, é um conjunto de normas, para de repente você ter uma conduta um pouquinho melhor. Mas o cristianismo, quando Cristo é o centro, é realmente uma igreja que as pessoas são curadas, são ressuscitadas, as pessoas são cheias do Espírito Santo. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nesse momento eu ministrei a Tua palavra, Senhor. Eu tentei passar de maneira simples, objetiva, Senhor. Pai Santo, quando devemos ser assim como Pedro, meu Pai, a igreja que o Senhor sonhou em Atos, Senhor. Deus maravilhoso, venhamos a crer, nos dedicar cada vez mais, Senhor. Não somente, meu Pai, em fazer a Ti, em servir o Teu reino, mas principalmente, Senhor, ter comunhão contigo. O Senhor busca, Pai, os adoradores em espírito e em verdade. São aqueles, meu Pai, que Te buscam, meu Pai, não pelo aquilo que o Senhor pode dar para nós, porque o Senhor já nos deu, Pai, nos deu a vida eterna, já está consumado na cruz, meu Pai. Hoje a morte não tem mais, meu Pai, que tem poder sobre a nossa vida. A morte para nós é uma porta, é uma passagem, Senhor. Mas Deus maravilhoso, pedimos a Ti, Pai, levanta uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja, Senhor meu Deus, unida, uma igreja, Senhor meu Deus, que morra para gerar vida, Senhor. Eu lhe peço, Espírito Santo de Deus, nos livra a partir dos religiosos, Senhor. Pai Santo e Pai maravilhoso, levanta, meu Pai querido, ministros, levanta, meu Pai, pastores, que digam a verdade, que digam aquilo que o povo precisa ouvir, não aquilo que o povo quer ouvir. O ministério da cruz, o ministério da renúncia, Senhor. Eu lhe peço, Deus maravilhoso, que continue essa igreja, meu Pai, essa casa de oração, no caminho, Senhor, no caminho da palavra, no caminho da verdade, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. As palmas glorificam o Senhor. Amém. Val, vem aqui, vamos louvar a Deus. Maravilha. Palavra abençoada que venhamos guardar em nosso coração. Amém.